Está fechado o seu microfone, Sirlene. E agora, me escuta? Escutamos. Boa noite a todos e todas. Quero saudar as lideranças presentes, quero saudar o nosso ouvidor William Fernandes, que também é meu presidente nacional do Conselho de Ouvidores e Ouvidoras do Brasil, né, das defensorias públicas. Quero saudar minha irmã Isadora, nossa defensora aguerrida, né, que tem enegrecido a gestão, né, a administração, a defensoria pública de São Paulo, né. Saudar esses movimentos que são a força motriz da Defensoria Pública. Essa Defensoria é o que é, porque tem movimentos organizados, lutando, né, dando a régua e compasso. E eu quero dizer da minha alegria em estar aqui, né? Eu estou agora assumindo a tarefa, né, William, de coordenar. Criamos uma coordenação, né, várias coordenações no nosso conselho, e uma da coordenação é de igualdade racial, né? Então, uma das nossas missões também é essa articulação, o debate racial nas diversas defensorias públicas do Brasil, da Bahia, né, do Brasil, né? Não só, digo, William, não só estadual, mas também no DPU. Eu digo sempre assim, a Vladimira aqui na Bahia, que é a nossa defensora da DPU, eu sou ouvidora da DPE e da DPU, né? Pena que a DPU não me paga, é só a DPE, né? Quem está o tempo todo articulando também e tentando incidir também na política, né? Na ação da DPU no estado da Bahia. Não pude pegar as palavras que me antecederam, né? Entrei há pouco tempo na sala, mas eu quero dizer que o Brasil é racista. E que as estruturas de Estado, elas são racistas. O próprio Silvio Almeida já diz aí, né, sobre o racismo estrutural, né? Então, a Defensoria Pública ela não está fora da sociedade, porque ela é feita de gente que é formada a partir dessa cultura. Ninguém nasce odiando o outro, como diz Mandela, pela cor da pele. As pessoas aprendem a amar, a odiar, né? Se elas aprendem a odiar, elas podem aprender a amar. Então, as pessoas aprendem a ser racista. O racismo ele vem de uma relação de dominação. Sirlene, você é racista enquanto mulher negra? Eu não sou racista, eu posso ser até preconceituosa, mas eu não posso ser racista com outra pessoa porque eu não tenho uma relação de poder, eu não tenho como dominá-la, né? Então, a relação de racismo também é uma questão de dominação também, de poder sobre o outro, né? Tem várias vertentes. Então, a Defensoria Pública não pode, como o que me antecedeu, não é só ter cotas, né? Só ter cotas para concurso, seja no âmbito do estágio, do servidor, do defensor público, a cota é uma das ações. As políticas afirmativas são uma das ações. Você precisa enegrecer as ações da defensoria. É preciso ter uma ação contínua de, primeiro, desconstruir esse racismo, né? Reconhecer que entre nós, né, na nossa cultura, é uma cultura racista. Então, é preciso, desde o atendimento do defensor, como atende esse assistido, como esse acolhimento, desde a triagem. Desde o porteiro que está na defensoria, atendendo os assistidos, né? A própria concepção de gestão. A própria ouvidoria precisa incidir, eu acredito que o meu irmão William tem feito isso aí, tem que incidir na política da ouvidoria antirracista. A defensoria precisa ser antirracista. E para eu ser antirracista, eu preciso reconhecer que eu sou racista, que eu também sou né, banhado, né? Instrumentalizado por esse racismo social que existe no Brasil, né? Então, primeiro é reconhecer que nós temos posturas racistas, né? Parar esse olhar preconceituoso com a nossa população negra e ter um momento que eu vou assistir esse assistido, a forma como eu vou abordar, como eu vou olhar para o processo dele. Tem isso também muito a ver. Então, a estrutura da defensoria tem de ser antirracista. E vai ser a partir de quê? A próprio instrumento de comunicação da defensoria, as peças de publicidade da defensoria, você vai ver se ela tem uma postura ou não. O próprio debate, as próprias questões que venham interferir, porque esse assistido, ele tem uma identidade, tanto de gênero, ele tem uma identidade étnica, racial, né? E ele tem também a questão da opressão de classe, né? Então, eu tenho que entender quem é o assistido que bate na porta da defensoria. Já fez um censo, já, William? Isadora, né? Tem um censo do perfil do assistido, tem estudo, tem um grupo de estudo, de pesquisa mesmo, da própria estrutura da defensoria, que possa pesquisar diversos produtos de pesquisa, na verdade, né? Que possa incidir para essa desconstrução do racismo. Né? A gestão precisa ter uma postura antirracista. Então, não dá para o defensor público assumir a gestão da defensoria, ser eleito sem ter uma pauta antirracista. E a pauta não pode só falar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. A postura do defensor, ele precisa, a administração dele ser antirracista. Exemplo, aqui na Bahia vamos estar lançando amanhã uma campanha, Infância Sem Racismo. Né?
Nós fizemos o relatório sobre as audiências de custódia, qual era o perfil. Então, a Defensoria, ela deixou de ser racista? Não. Mas ela tem buscado construir uma perspectiva antirracista. Então, esse olhar, eu acho que é importante, esses mecanismos, né? Não basta só ter uma especializada, né, de promoção da igualdade racial na Defensoria, né? É preciso ter ações concretas que venham impactar, tanto no atendimento desse assistido, também nas relações institucionais, que a Defensoria pode acionar tanto o município quanto o Estado, fazer algumas recomendações, né, algumas ações, em termos de políticas públicas também. Isso a gente tem feito um pouco aqui na Bahia, tentado, na verdade, né? Sentar com os gestores, né, nessas agendas que vai proporcionar o acesso dessa população aos seus direitos. Então, eu não vou me alongar muito, né, mas dizer que é uma tarefa nossa, dos negros e não negros. Então, combater o racismo não é uma responsabilidade só do movimento negro, das mulheres negras. Desconstruir o racismo na sociedade brasileira é uma responsabilidade de toda a sociedade brasileira, principalmente dos não negros, porque não somos nós que produzimos o racismo, né? Nós somos a vítima do racismo. Nós sofremos, somos as principais vítimas, né? Os principais alvos das ações racistas do país, né? Então, é preciso ter pessoas não negras também nessa luta, e é preciso compreender o privilégio, William. Eu dizia assim, o problema não é ter branco no Brasil, o problema não é reconhecer o privilégio, e eles manterem o tempo todo o privilégio dele, achar que é meritocracia, que é mérito meu passar no concurso público quanto defensor público, né? É mérito meu, não é mérito, é oportunidade, e essa população negra foi retirada essas oportunidades, foi retirada, você vê pelo próprio, o navio negreiro hoje, são os presídios da vida, né? Então, a Casa Grande, ela se ressignificou na sociedade. E a Defensoria não pode reproduzir essas relações raciais na sociedade. Elas têm de vir pela própria missão institucional da Defensoria Pública, ela tem que ser uma instituição combativa. Como é que eu vou prestar assistência jurídica à sociedade mais vulnerável do Estado sem compreender o que é o racismo estrutural, sem compreender o que é o patriarcado, sem compreender o que é a opressão de gênero, né? O que é a opressão que a população LGBTQI+, vivencia, né? Então, não é defensoria. Então, não é uma assistência puramente. Eu preciso entender quem são os sujeitos, quem são os atendidos da defensoria. E, para isso, não tem como nenhum gestor no Brasil fazer algo sem compreender essas relações sociais de classes de gênero, seja com as comunidades indígenas, né? Seja com os quilombolas, com os negros, isso permeia toda a relação. Então, eu quero, assim, parabenizar a ouvidoria e a coordenação, dupla aí, doutora Isadora, né, por essa iniciativa. É importante pegar essas pesquisas, analisar e tentar incidir no processo administrativo. Digo sempre assim, eu digo ao nosso defensor, doutor Rafa Suchimene, né, o senhor é branco, tem seu privilégio, é preciso reconhecer. E é preciso construir uma gestão antirracista. E eu conto contigo, então, o tempo todo lá, ele é sensível a essas lutas, né? Mas eu vou também embutindo na cabecinha dele, enquanto gestor, enquanto ouvidora, né? De debater essas questões, que são pertinentes. Amanhã a ouvidoria vai promover a audiência pública sobre as comunidades quilombolas, né? Estamos discutindo com os indígenas também. Então, são ações quanto essa, William, que a gente vai também modificando essas características, essas ações da defensoria. Eu vou parar por aqui, que tem muitas pessoas para poder ouvir ainda, né? Mas quero, assim, agradecer esse espaço, dizer que a Ouvidoria da Bahia, que o nosso Conselho Nacional está aqui aberto para poder construir coletivamente estratégia, né? De como superar, porque nós somos a Dandara, nós somos os zumbis, nós somos as cotirentes do nosso tempo, né? Que possamos fazer, reinventar, reconstruir Palmares de novo. Esse momento que estamos vivendo é um momento de fragilidade, é um momento de vulnerabilidade ainda mais. Estamos vivendo uma pandemia sanitária, um colapso aí político também, temos um desgoverno, e eu digo, William, fora Bolsonaro, esse governo genocida, e nós, população negra, somos que estão na base da pirâmide. Somos nós quilombolas, indígenas, população ribeirinha, somos nós mulheres que estamos sofrendo já esse reflexo desse desgoverno e essa situação de pandemia sanitária. Somos nós que estamos morrendo todos os dias, né? Então, é muita resistência. E a Defensoria Pública tem de ser instrumento de luta ao lado do povo. E é preciso compreender o que são essas bases estruturais. Então, parabenizando cada um de vocês, conte conosco, meu adupé, meu axé, viva a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, viva os movimentos aguerridos que faz
essa defensoria, né, não se curvar perante o capital e a sociedade racista. Somos nós que vamos dar régua com passo. Um cheiro, um beijo. Obrigada. Obrigado, Sirlene. Sempre brinco, viu, Alessandra? Só para a Alessandra é a próxima, depois Laís, depois Natália. Sempre brinco que tem mais de uma Sirlene, porque ela participa de vários eventos ao mesmo tempo. Alessandra, com você. Tá saindo a voz agora? Está saindo. Ai, que bom. Olá, boa noite. Tem uma frase muito tranquila que diz, né? Quando falas completas contemplam todo o debate, é melhor você ser muito breve, porque senão fica muito feio. Então, depois de ouvir Sirlene, depois de ouvir Regina, é melhor eu dar uma saudação e já sair, porque elas foram fantásticas. Eu gostaria de saudar aqui o William, saudar a Isadora, a doutora Isadora, e dizer da minha alegria pelo convite nessa live aqui tão especial e de pessoas tão potentes que estão aqui presentes, olhando aqui, né, a todos os presentes, pessoas de núcleos tão fortes, tão aguerridos, militantes tão históricos. Então, fico muito feliz e quero trazer realmente uma breve contribuição diante de todo o estudo que a gente já fez aí para a participação da ouvidoria, e dizer só da importância desse fórum, o quão necessário e que seja mais contínuo, que seja algo realmente permanente. Era uma das propostas que eu apresentei, inclusive, para que tenhamos esse fórum de maneira permanente, porém mais acessível, né? Que chegue realmente na base. Eu penso que esses núcleos, muitas vezes, ficam concentrados às capitais, e o interior, de certa forma, ele é esquecido. Eu digo assim, para além dos conselhos, né? A gente tem que movimentar que os conselhos municipais, que toda essa base seja estruturada de forma que as parcerias sejam realizadas com as coordenadorias, que possam movimentar essas bases mesmo, né? Porque muitos que têm os atendidos nem sonham que isso aqui está rolando, né? Não tem esse conhecimento. Não é uma crítica necessariamente, mas uma dica para que a gente possa impulsionar cada vez mais que quem usufruir realmente dos serviços possam ter acesso a isso. O quão necessário é. A gente sabe da exclusão digital, a gente sabe que muitos não têm o letramento digital para estar aqui, mas que a gente possa oferecer mecanismo para que eles estejam. Hoje eu estou coordenadora de igualdade racial, a gente tem um centro de cultura digital e posso estar, inclusive, disponibilizando o espaço para que essas pessoas acessem isso, enfim. A gente não teve tempo hábil, até por conta desse momento pandêmico que a gente vive, né, de estar convidando presencialmente, mas para um próximo é possível a gente pensar numa estratégia para que isso aconteça. Trago também o que eu tinha enviado como proposta, a questão da descentralização dos serviços. Eu penso que um núcleo como no DIR, por exemplo, concentrado só na capital, entendendo toda a problemática que ainda é muito pouco. A gente precisa que o interior tenha e receba esse serviço especializado e focado na questão racial. Hoje a gente tem uma parceria com a Defensoria de Araraquara, no sentido do acolhimento, mas a gente sabe também que a demanda é imensa e nem sempre a gente pode contar com a atenção necessária. Temos sim, estamos sendo muito bem atendidos, mas eu pego Araraquara, que é uma região central com 240 mil habitantes, mas pensando no seu entorno, nas 26 cidades, por exemplo, pensando em Américo, Gavião, Santa Lúcia, Rincão, todas as outras cidades que não podem contar com isso, inclusive eu estou até colocando Araraquara como um amparo, no sentido de fazendo uma parceria com o SOS Racismo, para a gente consegue acolher essas denúncias de racismo e fazer um link mais direto, talvez, com os outros órgãos, porque a gente sabe dos casos que acontecem, mas que eles ficam totalmente perdidos, porque quando você fala com as autoridades, a história não, mas aqui na minha cidade não acontece isso, aqui eu conheço fulano, imagina, eu conheço ciclano, desde pequeno, é bem aquela coisa interiorana mesmo, onde eles passam um pano e acham que o racismo lá não acontece, porque um conhece o outro, porém, as ações estão todas implícitas no racismo. Então, assim, a gente conhece o racismo estrutural, a gente sabe que ele acontece em todas as esferas, mas nas cidades do interior ele acontece de uma forma muito mais acentuada e as pessoas não têm, muitas vezes, onde recorrer, como recorrer e nem a orientação necessária para que isso aconteça. Então, fica aí
mais um apelo, né, para que essas ações sejam muito mais descentralizadas, tendo esse olhar carinhoso para o interior e que a gente possa, de alguma forma, somar para que isso seja cada vez mais fortalecido e essa rede ampliada. É só uma pequena contribuição mesmo, porque eu sei que tem mais pessoas para falar e me coloco, enquanto Araraquara, enquanto região central, à disposição para ir formando essa rede. Obrigado, Alessandra. Deu 5 minutos cravado, Alessandra. Bom, legal. Olha, a próxima é a Natália. A Natália está aí? A Natália Oliveira, da Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas. Natália? Eu não consigo ver o chat aqui. A próxima, a Marina, que é a última inscrita, inclusive, Marina Oliveira, da Associação dos Servidores da Defensoria Pública de São Paulo. Marina, está aí? Estou. Boa noite. Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Marina, sou diretora da Associação dos Servidores da Defensoria. Estou aqui representando os servidores e servidores da instituição. Eu queria agradecer o convite, né, o núcleo, a ouvidoria, a organização, né, a Isabela, que organizou esse evento. Queria agradecer os movimentos sociais que estão aqui conosco hoje. Eu aprendi muito, muito com vocês hoje. Nossa, vocês deram uma aula aqui hoje. Aprendi muita coisa. Vocês trouxeram muitas contribuições valiosas para a nossa instituição. Então, de parabéns. E eu estou muito contente com esse evento, porque é um passo importante para a gente construir uma política de atendimento com equidade racial. Eu acho que é um primeiro passo, né? Esse encontro, esse fórum, e a gente precisa se comprometer, né? Nós que estamos aqui hoje, de avançar nessa pauta, né? De avançar, né? A administração da Defensoria está aqui, né? Tem um representante da administração, representante do Conselho Superior. Vamos fazer essa construção. Esperamos que esse debate continue de forma horizontal, né? Que os movimentos sejam ouvidos, né? E que possamos construir essa política em que a população negra se sinta efetivamente acolhida e atendida conforme as especificidades desses pequenos racismos cotidianos que perpassam toda a sua vida, infelizmente, porque nós vivemos num país extremamente racista, essa é a realidade, né? Enfim, e a Associação dos Servidores está aqui junto, tá? Eu queria, como contribuição, eu só queria trazer o seguinte, para que a gente considere também o recorte de classe nesse debate, e, além disso, também o recorte de gênero, tá? Porque eu vejo que a mulher negra é especialmente vulnerável, né? A mulher negra e mãe, no atendimento, são situações muito sofridas, né? Muito, muito. Eu atendo lá na Barra Funda, no criminal, e, nossa, muito complicado. E elas sofrem, assim, situações de racismo enormes, né? Enormes. E agora, com a pandemia, a coisa piorou muito, né? E eu gostei muito dessa questão que os movimentos estão pedindo que haja uma capacitação dos defensores e servidores para o atendimento à população negra. Eu acho que é muito importante, a IDEP está aqui, né? A Associação de Servidores e Servidores se coloca à disposição para construir esse treinamento. Vamos tornar realidade esse treinamento junto com vocês dos movimentos, né? Construir essa capacitação que seja adequada para que a gente consiga melhorar esse atendimento, fazer um atendimento acolhedor para a população, tá bom? Eu acho que meu tempo já deve estar estourando. Essas são as contribuições que eu queria trazer. Obrigada. Obrigado, Marina. Das entidades inscritas, nós temos mais algumas pessoas da sociedade civil. Nós vamos passar e vou ler aqui a lista só para vocês se prepararem
na ordem, tá? É Gabriela Cristina, na sequência Ailma Vaz, Elaine Lima, Eliette, José Carlos Ciscal, Deise Benedito, Marta Almeida e, por fim, a Cleonice Gomes. A Gabriela se encontra? Gabriela? Não? Não aparece para mim, tá, pessoal? Pode me interromper. A Ilma Vaz se encontra? Também não aparece para mim. Elaine Lima se encontra? Elaine Lima? Eliette se encontra? Eliette? José Carlos Ciscal se encontra? Deise Benedito se encontra? Marta Almeida se encontra? E, por fim, a Cleonice Gomes se encontra? Bom, pessoal, então acho que nós chegamos ao fim dos inscritos. Cabe aqui, rapidamente, eu e a Isadora, muito brevemente, fazer alguns registros. Um evento de 3 horas, eu prometo que não vou falar muito, apenas fazer o registro de que a nossa postura era uma postura de oitiva, né? Então, tanto eu e a Isadora, nós combinamos de só um falar, de nós termos uma representação institucional também para fazer a abertura e também captar as demandas que aqui foram colocadas, como a doutora Cecília, que compõe o Conselho Superior da Defensoria Pública, o doutor Rafael Pitanga, que aqui representa o Defensor Público Geral e é o primeiro subdefensor público geral da instituição, a quem eu já agradeço a ambos, que tem a missão aí, tanto a Cecília quanto o doutor Rafael, de captar também essas demandas, porque ambos também monitoram o plano de ação da Defensoria Pública e questões como essa estão presentes, estão no plano de ação da Defensoria Pública. Então, faço esse registro especial de agradecimento aqui, tanto do doutor Rafael Pitanga, quanto também da doutora Cecília. Eu quero também aproveitar o ensejo para agradecer a presença de todas, de todos que participaram aqui, representando o Conselho Consultivo da Ouvidoria, o doutor Rodney. Também aqui agradecer a nossa assessora na ouvidoria, a Isabela, por ter dado todo o suporte que a gente precisava para a realização desse evento, e especialmente agradecer ao NUDIR, na pessoa da Isadora Brandão e também do Vinícius. E como esse ponto de partida para a nossa reflexão todo é feito sobre o relatório do Fórum Justiça, eu gostaria de deixar um registro especial aqui de agradecimento à Ana Miriam por ter feito as colocações todas, pontuado os aspectos importantes do relatório. Eu já tinha lido esse relatório anteriormente. Nós, da ouvidoria e também o NUDIR, nós fizemos questão de pedir à administração que disponibilizasse esse relatório a todos os atores internos da Defensoria Pública, que foi feito pela assessoria de comunicação. Enfim, então, agradecemos imensamente aí essa parceria que resultou nessa escuta qualificada com esse recorte tão importante. Queria também fazer registro, também como fez o doutor Rafael Pitanga, da essencialidade desse debate. Como disse a Cecília, esse é um debate, uma construção coletiva, não é uma construção individual da ouvidoria, tampouco deve ser uma construção individual da administração e tampouco deve ser uma construção do NUDIR. Né? Certamente que esse é um debate muito maior, que perpassa todos os atores internos e também a sociedade como protagonista. É bom lembrar que a política de cotas na ouvidoria, na Defensoria Pública foi impulsionada fortemente pela ouvidoria, né, pelo Conselho Consultivo da Ouvidoria, e tem sido propalada e tem sido internamente, né, ganhando bastante reforço por vários atores, tanto que a política continua aí. Fez um registro aqui muito especial a Ana Miriam, e com muito cuidado também, né, de que esse documento deve ser um documento olhado como uma contribuição à Defensoria Pública. E ele né? Mas também não deixa de constituir uma crítica, porque ele traz um diagnóstico preocupante e nós estamos abertos, né, a olhar para esse diagnóstico e impulsionar. Há pouco conversava eu e a Camila aqui da necessidade de incluirmos também essas questões todas que foram colocadas
por este relatório, por essa pesquisa do Fórum de Justiça, e, em boa medida, aproveitar elas também nas aferições que nós temos feito, nos levantamentos que temos feito com esse recorte e colocarmos também no nosso relatório de recomendação ou de recomendações, o que permitirá aí um monitoramento. Queria também deixar aqui um registro de que parte dos debates que constam do relatório do Fórum Justiça já está sendo apropriado, inclusive, pelo Conselho. Acho que a Cecília falou um pouco isso. Nós estamos, nesse momento, debatendo no Conselho Superior da Defensoria Pública quais são as atribuições dos defensores, o que deve ficar com a Defensoria Pública, o que deve ir para o convênio, e esse debate veio à tona e o Conselho tem direcionado e encaminhado que todas as questões relacionadas à igualdade racial sejam tocadas diretamente pela Defensoria Pública, pelos seus profissionais, em razão da estruturação da instituição, de contar com núcleo de apoio, enfim, de contar com um atendimento multidisciplinar, pela especialidade também que os defensores guardam na matéria e porque também é uma pauta que consta do plano de ação da Defensoria Pública, inserida assim, inclusive pelos movimentos sociais nas conferências da Defensoria Pública. Faço coro com as falas aqui que foram colocadas em relação ao agravamento que nós estamos vivendo. Como disse a Sirlene e outras pessoas que antecederam a Sirlene, quem está na base da pirâmide tem sofrido cada vez mais. A pandemia tem sido mais severa com alguns segmentos e faço coro com essas pessoas que colocaram isso. Foi colocado aqui também como a sociedade pode participar mais, né, desses debates. Na verdade, existem inúmeros debates, a Defensoria Pública não pode ser acusada, né? Existem inúmeros debates, inúmeros espaços de participação. Esse aqui, inclusive, é um deles, né? Esse aqui é um deles em que as pessoas podem se apropriar e tomar parte, e nós estamos registrando, e isso, de alguma maneira, vai reverberar. Eu acho que cabe uma devolutiva das questões que foram pontuadas aqui, como elas avançaram internamente. Mas existem vários outros debates institucionalizados, como, por exemplo, as conferências da Defensoria Pública. Farei esse registro, doutor Rafael, apenas porque eu estou com a palavra, mas isso poderia ser feito também por você, tendo em vista que é você quem coordena as conferências, né? Foi feita uma crítica aqui em relação às conferências, de que não foi chamado, mas nunca as conferências avançaram tanto. Na verdade, eu não estou nem comparando com outras conferências, estou comparando com a própria Defensoria Pública mesmo, mecanismos de transparência, de prestação de contas, todos estão sendo aprimorados. Hoje, é perfeitamente possível verificar um status de uma ação que foi aprovada nas conferências e consta no plano de ação da Defensoria Pública, a partir de um trabalho, inclusive a ouvidoria foi ouvida, o Conselho Consultivo foi ouvido da ouvidoria, a sociedade civil também foi ouvida, vários atores gravaram. Então, assim, diria que está avançando muito o processo de transparência das conferências, né? E não é porque antes não era transparente, não é por isso, muito pelo contrário. É porque nós estamos num processo de acúmulo em que a gente aproveita as experiências anteriores e a gente consegue avançar. Então, nesse sentido, faço esse registro aqui em relação a esse trabalho de aprimoramento da transparência das conferências, de modo que julgo que a crítica feita não é válida, mas dela nós podemos beber e aproveitar em relação aos problemas que foram colocados, inclusive de fazer com que esta medida, por exemplo, seja melhor divulgada. Fica aqui o registro tanto para a ouvidoria quanto também para a primeira subdefensoria pública e os demais atores que estão pensando as conferências. Sobre o processo eleitoral da ouvidoria, bom, teria muita coisa para falar sobre isso daí, todas positivas, né? Todas positivas. Bom, eu tenho a grata satisfação de ter sido o primeiro pessoa a ocupar um cargo como esse, o ouvidor-geral da Defensoria Pública, na história das instituições jurídicas do país, e tenho olhado atentamente para a evolução, né? Mas como esse aqui não é o foro para isso, eu me coloco à disposição das pessoas que fizeram esses apontamentos, para que possamos conversar. Esse processo eleitoral, por exemplo, ele teve mais de 50 reuniões com movimentos sociais. Ele ficou sob consulta pública durante um bom período. Ele foi debatido no Conselho Consultivo da Ouvidoria durante 5 reuniões, né? E o Conselho Superior da Defensoria Pública se abriu para ouvir, inclusive, quais eram as demandas. Então, assim, foi um processo amplamente democrático, de autoria de diversos atores, inclusive da sociedade civil. Mas me coloco aqui à disposição das pessoas que fizeram esse registro, se quiserem conversar sobre isso. Por fim, ainda rapidamente, Isadora, já passo aqui, porque realmente eu não queria falar muito, né?
dado o avançado da hora, mas questões como o quesito raça-cor, esse já é um pleito do NUDIR em relação à administração, é também um pleito da ouvidoria, que foi colocado no Conselho Superior da Defensoria. Acho que a administração já vem trabalhando nesse sentido. Como disse alguém aqui, se não me engano, a Cidinha ou a Regina, sem dados, sem política, sem dados a gente não tem planejamento, então é extremamente importante que esse pleito seja acatado e me parece que ele está avançado. Ainda, importância de registrar aqui a participação da Regina, da Amparar. A Amparar é uma parceira da Defensoria Pública, é uma parceira da Ouvidoria. As questões relacionadas ao sistema carcerário sempre estiveram na linha de prioridades, né, da Defensoria Pública, da Ouvidoria, do Conselho Consultivo da Ouvidoria. No Conselho Consultivo temos uma ponte que é o Padre Valdir. A Ouvidoria tem escutado, inclusive, a Amparar e outras entidades através de buscativas. Então, muito importante as colocações feitas aqui também pela Regina. Bom, aí haveria inúmeras questões, uma delas extremamente importante aqui que foi colocado pela Alessandra, de dois desafios importantes. O primeiro é a interiorização da Defensoria Pública. Não dá tempo de abordar essa questão aqui. Mas é um dos aspectos, Alessandra, sem dúvida nenhuma, mais importantes que a gente tem. E o segundo aspecto é como chegar no usuário comum, né? Naquele usuário que não está engajado e nem inserido no movimento social. E também nós temos algumas respostas para isso e ações concretas em relação a isso, né? Mas como nosso objetivo é essa oitiva, o registro dessa oitiva, então fica para uma segunda conversa essa devolutiva também mais pormenorizada em relação a esses pontos que foram colocados aqui. Por fim, pessoal, passo então aqui a palavra à nossa anfitriã, a doutora Isadora Brandão, a quem eu agradeço pela parceria e pela realização do evento, conjuntamente aí, em nome dela e do Vinícius, que são os coordenadores do NUDIR. Doutora Isadora. Muito obrigada, William. Eu acho que a gente sai, né, desse encontro com um saldo muito positivo, um acúmulo muito interessante de propostas, de reflexões, que com certeza vão subsidiar a nossa atuação interna, a nossa atuação para que a Defensoria realize as mudanças institucionais, as mudanças das estruturas institucionais necessárias, né, para a promoção do acesso à justiça com equidade racial. Eu também não vou me estender, apenas queria destacar que em relação à proposta que foi feita especialmente pela Regina, né, no sentido de que todos os defensores e defensoras públicas tenham letramento racial, sejam capacitados na temática étnico-racial, queria ressaltar que existe hoje uma proposta em trâmite no Conselho Superior da Defensoria que propõe exatamente isso, né? Foi uma proposta formulada em conjunto pelo NUDIR e pelo Núcleo da Mulher, o NUDEM, foi protocolada no Conselho Superior no dia 8 de março, e a gente aguarda, né, uma posição dos conselheiros em relação a essa proposição que foi feita, de que haja a cobrança, e na verdade os pedidos são um pouco mais amplos até, né? Então, são 3 pedidos que eu acho que vale a pena a gente registrar aqui, que estão em andamento, né? Um é para que a frequência do defensor a um curso sobre questões étnico-raciais seja considerado requisito para que ele possa se inscrever no concurso de promoção na carreira. Uma outra proposta que também foi apresentada diz respeito à cobrança de temas relacionados à igualdade étnico-racial nos concursos, né, para ingresso na carreira de defensor. E a terceira proposta é para que seja garantida uma composição plural das bancas examinadoras dos concursos, para que essas bancas contemplem a participação de 50% de mulheres, 20% de negros e indígenas e 10% de pessoas LGBTQIA+. Então, acho interessante reforçar isso, porque foi uma proposta que foi apresentada e que hoje ela está sendo formalmente apreciada pelo Conselho Superior, né? E acho importante que a sociedade civil também acompanhe esse debate. Inclusive, a gente tem nas sessões do Conselho Superior um momento aberto, que é um momento, né, para a participação de qualquer pessoa interessada, bastando que faça uma inscrição prévia. Então, é possível também que a sociedade civil intervenha diretamente nesse debate que hoje está em tramitação no Conselho Superior da Defensoria. Também registrar, como já foi dito pelo William, que a questão relativa
A inclusão do quesito raça-cor em todos os formulários de atendimento é também uma demanda nossa, que tem sido debatida internamente. A gente espera muito em breve ter esse avanço, que é fundamental para a proposição de políticas antirracistas, né? E também ressaltar a importância desse debate, da necessária interiorização, não só da defensoria, mas também do trabalho dos núcleos, né? Os núcleos especializados, eles têm essa competência estadual para atuar em todo o estado, mas a gente sabe que o fato de estarem sediados na capital gera, sim, dificuldades maiores para atender as demandas que vêm do interior. Então, é também uma preocupação nossa, e hoje está em debate também no Conselho Superior a definição das atribuições dos defensores públicos. Então, também nós estamos nos preparando para contribuir com esse debate por meio do núcleo, porque a gente acha que é importante aprofundar a reflexão nossa sobre quais são as atribuições dos defensores na promoção da igualdade racial, inclusive aqueles do interior, como forma também de fortalecer esse trabalho que o núcleo já faz, né? Então, enfim, eu não vou aqui conseguir comentar tudo que foi apresentado, todas as propostas, mas certamente foram todas muito relevantes, e a gente segue agora para o nosso próximo passo, que é esse de sistematizar tudo que foi debatido, e realmente saímos com essa expectativa de que esse encontro não se encerre por aqui, né? Que esse fórum possa ser, de fato, um espaço permanente de elaboração de propostas, de monitoramento das políticas de equidade racial na Defensoria Pública de São Paulo, também algo que foi proposto aqui durante os nossos debates. Então, eu encerro aqui a minha fala e passo a palavra para a conselheira Cecília, caso ela queira fazer alguma observação final. Obrigada, Isadora. Eu gostaria de também, muito rapidamente, reiterar meu agradecimento pela participação de todos que contribuíram aqui. Realmente foi extremamente relevante, o debate foi absurdamente rico, e o mais importante disso é a produção de um conhecimento coletivo que possa ser uma forma da gente diagnosticar os conflitos individuais, costurar esses conflitos de forma a não diminuir ou não priorizar nenhum conflito especificamente, mas a gente conseguir trazer todos esses conflitos à luz e endereçar com atitudes práticas esses conflitos coletivos e cotidianos que a sociedade vem enfrentando. A Isadora e o William já colocaram com muita propriedade muitos dos processos que estão sendo atualmente debatidos no âmbito do Conselho Superior. De fato, nós tivemos aí uma provocação por parte do NUDIR, do Núcleo de Combate à Discriminação, e também do NUDEM, do Núcleo relacionado às pautas da mulher, uma provocação muito rica também, muito robusta com relação às políticas institucionais que podem ser modificadas e implementadas também como inovação dentro da instituição, para que a gente possa fazer frente à necessidade da instituição de se colocar como ator de mudança, né? Então, a gente realmente considera muito importante uma questão que foi trazida em muitas falas aqui, que é o deslocamento da vitimização, né? Então, a colocação da população que sofre um certo tipo de opressão numa caixa que extrapola a vitimização, que traz uma potência ativa, uma capacidade de se apropriar das lutas políticas, de se apropriar daquelas opressões que vêm sendo realizadas e ativamente participar de mudanças coletivas que possam fazer frente a essas opressões, né? É muito confortável para as instituições a setorização e a segmentação dos conflitos e das opressões em determinadas caixinhas, não é? A gente consegue dizer que a gente reconhece aquela minoria e, ao mesmo tempo, aquela minoria permanece e segue sendo invisibilizada no seu potencial prático. Então, o processo que foi apresentado pelo NUDIR e pelo NUDEM, ele está atualmente com o conselheiro Luiz Gustavo, é um conselheiro que está muito interessado no tema, já pediu, inclusive, a minha ajuda e a participação na construção desse voto e na apreciação dessas políticas que foram sugeridas. Então,
faço aqui um compromisso público de atuação prioritária nesse processo. O processo de atribuições, ele tem sido discutido na minúcia e no detalhe, mas ele, de fato, traz questões muito relevantes de fundo que precisam ser ressaltadas com maior frequência e precisam ser visibilizadas. E a Isadora acabou fazendo esse convite também, mas eu gostaria de deixar também aqui o meu convite para que a sociedade como um todo, e como o William falou, não apenas a sociedade civil organizada, mas a sociedade como um todo participe do momento aberto do Conselho Superior da Defensoria Pública. A despeito da gente estar num momento pandêmico e dificuldades, inclusive técnicas, tecnológicas, e de acesso, de inclusão tecnológica mesmo, né? E isso tem sido debatido no Conselho também, a possibilidade de alteração do formato do momento superior, mesmo nessa situação de pandemia, a participação ao vivo, a participação mais humanizada do que um vídeo gravado com antecedência, no momento aberto do Conselho Superior, mas a despeito disso ainda não está decidido, disso ainda está sendo debatido naquele fórum, eu convido todos a participarem, entrarem no site da Defensoria. Recentemente, também por uma provocação, inclusive do Núcleo de Habitação, inclusive dos movimentos relacionados à luta pela moradia e pela posse da terra de forma digna, eles inclusive fizeram essa provocação para que constasse de uma maneira mais amigável, mais fácil no site da Defensoria o formato de participação no momento aberto. Isso foi acolhido pela administração, foi recentemente implementado. Então, eu convido a todos que participem desse momento aberto. O meu e-mail foi colocado no chat, posso colocar ele de novo, também me coloco à disposição para fazer a continuação desse formato assemblear, que é muito particular, inclusive, do formato feminista, né? Do formato, inclusive, que vem aí das greves, do Nenhum a Menos, do Trabalhadoras Somos Todas, e acho que estamos todos realmente na construção de um movimento e de um tecido, né? De um grande bordado feminino e de um grande bordado que pode trazer luz a diversas questões de opressão, e me coloco à disposição também pelo meu e-mail para que esse debate seja continuado de forma transversal. Obrigada. Muito obrigada, conselheira Cecília. Eu vou passar, então, rapidinho a fala para o colega Rafael Pitanga, representando aqui a Defensoria Pública Geral, para as suas últimas saudações, e aí a gente vai para o encerramento de fato. Muito obrigado, Isadora, muito obrigado, William, muito obrigado, Cecília, e muito obrigado a todos e todas pela noite de hoje. A gente teve muitas contribuições, seguramente muitos temas aqui para reflexão, e que a gente vai continuar esse debate juntos, né? Já houve essa provocação, acho que de todos, de todas aqui também, sobre outros espaços de participação, acho que ponderações muito boas trazidas pelo William. Esse processo não se encerra nesse evento, mas é um ótimo início, né, que a gente retome essa discussão também por aqui. Agradeço também a deferência a outros órgãos, né, que foram mencionados. Regina mencionou o UNESC, outros da instituição que também foram mencionados, e todas as ponderações que foram feitas aqui. A gente sai com várias anotações, vários temas para se aprofundar e voltar nesse debate. Então, só queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui hoje, de saber, esperar que a gente volte a se encontrar em breve para continuar esse debate. Maravilha, muito obrigada, Rafael. Então, eu finalizo, então, agradecendo a todos, todas, todos que participaram, que se engajaram, né, que contribuíram com falas propositivas ou que acompanharam enquanto ouvintes. Para a gente é fundamental, de fato, essa participação e esse engajamento coletivo. E para a gente também esse é um momento importante de reafirmar, né, o nosso compromisso, e esse compromisso da Defensoria Pública com a promoção dos direitos humanos, né, com as ações afirmativas, com a democratização do acesso à justiça, né, com a promoção do acesso à justiça com a equidade racial. Com certeza a gente sai com mais musculatura desse encontro para dar conta dessa nossa missão institucional, né? E no momento que a gente realmente precisa estar muito, muito ligado a isso, que é um momento, né, tão difícil que o nosso país atravessa, um momento de pandemia, e que a gente tem visto que impacta e tem impactado de maneira mais violenta, mais agressiva
os grupos mais vulneráveis. Então, é nesse momento que o nosso trabalho, né, se faz ainda mais importante e que se faz ainda mais importante o olhar para essas estruturas de poder, para essas estruturas de opressão, como é o racismo, que vão afetar toda a maneira como determinados grupos vão passar, né, por esse momento. Então, enfim, agradecer a todos e todas que acompanharam, que ficaram até o final, e desejar a todas e todos uma excelente noite e um excelente descanso. Até já, gente.